Paróquia São Mateus de Guariba oferece Evangelho do Dia com Padre Aldive. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Bom dia, terça-feira, dia 21 de fevereiro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegavam a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida perguntou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças é a mim que estará acolhendo, e quem me acolher está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados filhos, o Evangelho de hoje, no qual Jesus está ensinando os discípulos sobre os desafios do seguimento, relata-lhes em detalhes todas as provações e obstáculos, a calúnia, a perseguição, a denúncia e a morte. Porém, neste caso, a morte será apenas uma passagem para a vitória, para a glória, e paradoxalmente falando, é uma morte que gera vida, como a grão caído na terra. Pois então os discípulos, embora estivessem seguindo Jesus, não davam conta destas terríveis coisas que os aguardavam neste seguimento. Preocupavam-se naquele momento em ser grandes, em terem visibilidade, obter o lugar de destaque. Tinham sentimentos e preocupações tipicamente humanas, nos que se limitam e nos distanciam muitas vezes de Deus e de seu projeto. Quantos os que estão na igreja com estas mesmas preocupações querem lugares de destaque, mas o essencial da missão eclesial, que é dar a vida pelos que sofrem, fica em segundo plano ou até mesmo esquecido. Por isso há os que estão na igreja por títulos, honrarias, mas não se preocupam, amados filhos, com a missão, e gastam o seu tempo discutindo assuntos relacionados a questões de interesse pessoal. E Jesus percebeu que os discípulos estavam preocupados com outras coisas. Eles discutiam sobre outros assuntos, e Jesus percebe quando no nosso caminho eclesial, na nossa vida diária, na nossa caminhada de fé, nossa vida de comunidade, nós discutimos outros assuntos. Eles se calam e talvez estivessem envergonhados por não terem ouvido o que Jesus ensinava, e por isso o Mestre aproveita a oportunidade para lhes dar uma importante lição sobre o seguimento. Quem quiser ser o primeiro na companhia de Jesus deve ser o primeiro a servir o outro, a servir a todos, primando pelos mais necessitados, e deve ser o último a receber as benesses deste serviço. Portanto, amados filhos, não se deve esperar sequer um agradecimento pelo serviço prestado. É preciso, sim, servir na gratuidade, sem interesse, servir com humildade e simplicidade, exemplo da criança que Jesus toma no colo e coloca no meio deles para elucidar a proposta desse segmento e desse serviço. Colocar uma criança no meio deles significa, dentre outras coisas, que os menores, os pequeninos deste mundo, não apenas em idade, devem ter prioridade e ser atendidos primeiro,
Por outro lado, esse exemplo serviu para mostrar que os discípulos devem agir com um coração de criança, sendo bons, sinceros e honestos. O exemplo da criança dada por Jesus se desdobra numa série de outros significados simbólicos que ajudam a entender o verdadeiro sentido do seguimento do Cristo Senhor. Portanto, para servir a Deus, sim, é preciso, como nós vamos perceber na primeira leitura de hoje, temê-lo. Não ter medo dele, mas confiar na sua graça e misericórdia e não deixar do seu caminho. É preciso ter diante de nós esse exemplo daqueles que ao longo de suas vidas souberam confiar em Deus e foram por ele amparados. Que o nosso seguimento a Cristo seja um seguimento coerente com as propostas dele e que não desanimemos diante de tantas dificuldades, de tantos desafios desse serviço a Deus e ao próximo. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Amém. Você ouviu Evangelho do Dia com Padre Aldive. Oferecimento Paróquia São Mateus de Guariba.